Eita, meus irmãos, já vou fazer um vídeo pra vocês, mas hoje eu tô daquele jeito. Ó pra aqui, família. Ó, todo bagunçado, todo esculhambado. Ó o calão, ó o calão. Lembrei dos velhos tempos quando eu comecei o canal, né? Agora, sabe por quê, meus irmãos? A gente vai falar, né, da situação em geral. Mas sabe por que eu precisei trabalhar assim no pesado hoje? Por conta que você não acha mais ninguém que queira trabalhar. Era um serviço aqui de quebrar uma parede, 40 minutos eu levei pra fazer o serviço. Todo mundo que eu perguntei queria 200, 250, 100, né? O mais barato que eu encontrei foi 100. E é isso que acontece, sabe? É uma vagabundagem, ninguém quer trabalhar mais. Por quê? Porque tem o meio mundo de programa, né, que o governo criou e gera isso, né? As pessoas dizem, ah não, agora eu ganho mesmo sem trabalhar. E não existe nada mais caro do que isso. Se hoje o combustível vai subir de novo, já está defasado, né? Vai sair vídeo aí pra você, já deve ter saído quando você tá vendo esse vídeo. Se o alimento tá caro desse jeito, é por conta disso. Não existe almoço grátis, não há nada mais caro do que isso. Sem contar que a gente acaba criando uma nação de vagabundo, né? Quando você encontra um trabalhador sério que quer fazer o serviço, você pode olhar que o cara passa dos 35 anos. Sempre é assim. Você não acha mais ninguém jovem querendo trabalhar, né? Então eu tenho muito orgulho disso aqui, ó. Tem um monte de youtuber mesmo que você segue, de influenciador, de Instagram e etc, TikTok, que fala um monte de merda porque esses caras nunca bateram um prego numa barra de sabão, né? Se eles soubessem o que a gente passa, nós, povo normal, né, comum, né, aí eles parariam de falar tanta merda. Mas é isso aí, família. Vou jogar uma água aqui e a gente já volta pra fazer o vídeo, né, de uma forma um pouco mais limpa. Bom, meus nobres, aqui eu tirei metade da terra. Estamos um pouco mais bonito? Não, só se nascer de novo, né? Mas vamos lá. O molusco, né, para justificar esses preços tão altos, que jogar para conta do próprio mercado. Se tem muita demanda, diminui a oferta e os preços sobem. Então foi basicamente isso que ele disse. Os preços estão caros porque você está comprando demais, né? Nós estamos comprando demais. Veja aí ele mesmo falando, em seguida a gente volta. Eu queria que vocês me acompanhassem aqui nessa conversa com vocês. Eu estou numa horta aqui na Granja do Torto e estou discutindo como é que a gente vai fazer um reparo nessa horta para ela produzir mais. Eu estou no meio de alho poró, estou no meio de pé de tomate, estou no meio de pé de pimenta, no pé de almeirão, ou seja, cenoura, mas a gente quer fazer com que essa horta seja mais produtiva para atender todas as necessidades, tanto do Alvorada quanto do Torto. O dado é o seguinte, ao chegar nessa horta, eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz 2 reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução. Ô Jorge, você está filmando, você pega tudo que eu vou falar. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você. É o trabalhador, é aquele que vai no supermercado comprar comida. Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, com dono de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata de acordo com o seu poder de compra. É isso que nós estamos trabalhando muito. E vamos fazer quantas reuniões for necessárias para tomar todas as decisões. E eu não podia começar fazendo essa discussão se eu não viesse aqui na minha horta e fazer com que essa horta seja mais produtiva, consiga produzir mais qualidade, mais quantidade, para que a gente possa não só comer, mas dar para os funcionários que trabalham aqui. Pode ter certeza que nós vamos conseguir esse intento de baixar o preço do alimento para você comer mais e melhor. Um beijo, um beijo. Olha, meus irmãos, o brasileiro ele está sendo testado de todas as formas. E o meu medo é isso, se o povo vai sucumbir de verdade, vai cair e aceitar, né, o que vai ser imposto por esses ditadores,
ou se vai reagir, né, e tomar o controle do próprio país. A gente está nessa situação hoje. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu com o presidente da Colômbia, que resolveu peitar o Donald Trump, e foi bem engraçada a situação, porque isso reflete o mundo todo, né? É claro que esses comunistas, essa galera que eles chamam de progressistas, ficam revoltados com o que o Trump está fazendo, né? Que é cuidando do seu país como ele prometeu que faria. Não é nada mais, não tem nada fora das promessas de campanha dele. Ele não enganou o povo, disse que ia fazer uma coisa e fez o contrário. É porque num mundo doido como esse nosso, onde o certo é o errado e o errado é o certo, você cumprir suas promessas, você já fica um cara diferenciado. Você pode ver isso. Quando você encontra um bom mecânico, né, que troca realmente as peças do seu carro, faz a manutenção direitinha, você chega a agradecer o cara. Mas isso já é porque a gente vive num mundo doido. Isso que ele fez, né, por exemplo, você ser honesto, é uma obrigação de qualquer um. É obrigação de cada ser humano, de cada cristão. Mas como o comum é você só encontrar picareta, quando você encontra um que é certo, você quer agradecer o cara, você quer, sei lá, até dar um presente ao cara. Então o Trump, ele está cumprindo todas as promessas de campanha. Político nenhum faz isso. O fato é esse, político nenhum faz isso. E ele está fazendo. Que eu já disse, é só você analisar a situação toda. O cara é um milionário, o cara já foi presidente dos Estados Unidos, já deixou seu nome na história, foi perseguido e agora ele volta para dar revanche. Ele agora volta para ser o cara que vai ser lembrado que era possível fazer as coisas. É isso que ele quer agora, deixar o seu nome realmente na história. E ele vai conseguir. Tudo indica que ele vai conseguir. Então, o narco-governo da Colômbia, né, porque todo mundo sabe o que é que ele vive de verdade, né, mandando as suas coisinhas muito loucas para o mundo todo, as plantações de coca, não tem moral nenhuma para falar de opressão nem de nada. Aí ele dá uma resposta ao Trump: olha, se esses deportados vierem para cá, os colombianos, né, que invadiram o seu país, porque se trata disso, imagine você, chega na sua casa, tem um cara dentro. Você vai tirar o cara como? No beijo e abraço? Você não vai fazer isso, né? Até porque ele não quer sair. Você vai pedir pro cara: ó, sai da minha casa. Ele: não, ele já invadiu, eu invadi e vou ficar nela. O que você vai fazer? Você vai me dar um abraço por sair? É óbvio que não. Então, ele revoltado por causa dos deportados, né? Que muitos disseram que tinha um desses que foram deportados lá da Colômbia, tinha 17 passagens criminais. 17. Então, o cara chega lá, diz que não vai receber mais. Olha, se os aviões lá dos Estados Unidos com deportados chegarem na Colômbia, não vão poder desembarcar. Trump disse: é o que? Como é a história? Como foi a história, homem? Só para começar, só para você sentir o melodrama: 25% de taxa nos produtos. Imagine, família, imagine que você vai comprar esse celular velho aqui do Davi, certo? Se ele sai do Brasil, ia ser vendido lá por $100, tá certo? Se sai da Colômbia, só para começar, ia ser 125. E essa semana, né, durante a semana, já ia ser 50%. Então, o mesmo produto fabricado no Brasil ia custar lá 100. O mesmo produto produzido na Colômbia, 150. Quanto se ia vender? É a pergunta. Então ele sabe que acabou com o comércio deles. Destruiu. E aí ele volta atrás, né? Antes ele fez uma carta dizendo que ia enfrentar a opressão branca, que ele sabe muito bem da época da escravidão. Agora veja, o cara que distribui droga pro mundo falando isso, tá? Em opressão e essa parada toda. Aí o efeito Trump, né? O Trump disse: é só para começar. Todos os membros do seu governo aqui vão ter o visto cancelado. Inclusive ainda estão. Trump ia resolver isso ainda agora, tava vendo. Já de imediato, todos os membros do governo. E tem uns certos rapazes alegres aqui do Brasil também que estão nessa lista já, viu? Você sabe de que eu estou falando, né? Os poderosos não são tão poderosos assim, né? Então, o Trump toma essa medida e ele volta atrás, né? Tá recebendo, ó, e caladinho. Isso foi uma lição para o mundo todo, que o Trump não tá de brincadeira. Outra coisa também que eu ouvi falar, e sempre, desde que o Bolsonaro assumiu, um monte de gente defende ele por causa dos cabos eleitorais. Dizem que um presidente não pode fazer nada, né? Mas olha, tanto que pode. Veja o que o Lula já fez, né? Ele não conseguia governar. Mentira, é porque ele não queria fazer o que teria que fazer, certo?
Aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Gilmar Mendes, né? Ele propõe o semipresidencialismo, certo? Ele sabe o poder que um presidente tem. Tudo que você ouviu do Bolsonaro, que não dava para fazer, o presidente tenta. Você ouviu isso muito dos bolsonaristas. Olha, ele tenta, mas não consegue fazer. É mentira. Ele poderia fazer sim, só que o que ele precisava fazer, o que ele precisava assumir, enfrentar para poder ser feito, ele não quis fazer. É essa a grande questão, certo? Ia ter membro da família dele preso, ele mesmo ia ser caçado de verdade. Tô falando disso, ó. Ele não quis isso para ele, certo? Preferiu barganhar, e não se barganha com o mal. Então, agora, temendo essa onda conservadora que é no mundo todo, vários países, na época a gente fala mais dos mais próximos e mais famosos, como a Argentina, com Milei, como o Trump lá, mas está acontecendo no mundo todo. O parlamento europeu foi eleita muita gente ali, em vários países que compõem a União Europeia, muitos políticos conservadores. Eles estão com medo dessa onda, porque na verdade não é uma onda, é as pessoas caindo na real. Onde chega o progressismo, a esquerda, né, assume, os países, as economias começam a encolher. Isso é um fato, é um fato. Então, temendo que isso aconteça também aqui no Brasil, apareça de fato alguém conservador, o Gilmar Mendes já se antecipa, né? Eu vou colocar aí deixa eu ver se eu consigo aqui, família. Eu acho que tem aqui no YouTube. Vamos ver aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, citou a adoção do sistema semipresidencialista como uma possibilidade no Brasil. A fala aconteceu durante o Fórum Empresarial na Suíça. Ele falou, abre aspas, há reformas institucionais que também precisam ser discutidas. Michel Temer, eu e outros discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. É um tema que certamente já está na agenda de 2025 e sobre o qual nós teremos que nos debruçar. Fecha aspas. Segundo o ministro, o modelo atual do Brasil, o presidencialismo, precisa de ajustes. Gilmar citou a situação das emendas parlamentares como um dos problemas resultantes desse sistema e disse que os parlamentares executam as verbas, sem qualquer responsabilidade. No semipresidencialismo, o presidente divide o poder com o primeiro-ministro. Você está ouvindo o absurdo? Então, isso aqui é a prova viva. Se você ama o Bolsonaro, não tem problema, eu votei nele, né? Nessa última eleição, mas por não ter outra opção, sabendo bem a porcaria que ele é. É fato. Desculpa se você realmente gosta do cara, porque o cara não vale nada. Ele é um dos grandes responsáveis por gerar esse conformismo nas pessoas, sempre em tom, né, de TikTok já acontece alguma coisa e é tudo mentira. O que está acontecendo mesmo é ele ganhando tempo para barganhar e muitas vezes livrar a cara da sua família de criminosos. Esse é o grande problema. E você, para fazer o que tem que ser feito aqui no Brasil, para fazer como o Donald Trump está fazendo lá, o cara tem que ser realmente casca grossa. O cara tem que ir para cima de verdade e ter uma família limpa e honesta, coisa que ele não tem. Então esse é o grande problema. A medida que Gilmar Mendes está propondo é justamente isso, é o medo de um dia assumir um verdadeiro conservador e fazer o que o Milei está fazendo na Argentina e fazer o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. O medo dele é isso, né? Então aí é a maior prova, né, com ações, porque quando você tem uma opinião, eu tenho uma opinião, a gente tem que ser civilizado e cada um estuda, né, os pontos fortes e altos da opinião do outro. Mas quando você vê o sistema tomando atitudes como essa, aí, meu irmão, não tem discussão. É um fato. O que o Bolsonaro disse a todos nós, que não dava para fazer nada, que era impossível, né, que ele não tinha apoio, que não sei o que, é tudo conversa mole, é conversa de gente amarela, gente medrosa. Um presidente pode fazer muita coisa. Tanto é que o Lula fez muita coisa, né? Você vê, ele na hora que entrou já proibiu as casas de armas, já barrou os CACs, já fez pintou o diabo aqui na nação. Então não vem com essa. Não é que não dá para fazer muita coisa. O problema é ter coragem para fazer essas coisas. Esse é o grande problema. Enfim, meus irmãos, eu comecei esse vídeo mostrando para você aí como foi o meu dia hoje, para que você tenha noção que muita gente, né, que diz, não, eu sou do povo e não sei o que, a grande verdade é que não sabe, né? Se tivesse uma coisa que eu pudesse propor para que esse povo passasse a saber o que todos nós passamos, você, cidadãos comuns, como nós passamos no dia a dia, eu acho que o que eles precisavam fazer era um ano, né? O cara quer ser político, ele tinha que passar um ano
Podia dividir esse ano, mais 3 meses trabalhando no campo, né, para ele ver como é ruim você ter que andar naqueles ônibus todos acabados que andam por ali, né, em lotação. Eles têm que andar assim, no legítimo pau de arara, para sentir o que é que o trabalhador passa, para aí sim ele pensar em políticas públicas para essa turma, né? O cara passar por um trabalhador de cidade que pega 2, 3 ônibus nesse trânsito infernal, para ele ter noção, né? Rodar um Uber, para ele ter noção do que realmente o pessoal passa e por que eles precisam ser honestos. Do jeito que é muito bom, né? O cara não tem noção nenhuma, como eu disse. Nunca bateu um prego numa barra de sabão e quer criar políticas públicas, né? Um bando de rico falando em defender pobre. Nunca foram pobres, não sabem nem o que é trabalhar. Esse é o grande problema do Brasil. E o povo é que precisa passar esse filtro, sabe? Começar realmente a olhar bem o que é que essas pessoas estão propondo, né? Para parar de cair em mentiras de pessoas que falam sobre os nossos problemas, entendem os nossos problemas, mas na verdade não tem noção nenhuma de vivência desses problemas, só sabe na teoria. E sendo assim, nunca vão realmente pensar no povo. Tá certo, família? É isso, eu gostaria de saber o que é que você acha de tudo que foi comentado aqui. A gente fez um resumão aí das últimas notícias, né? Vamos continuar acompanhando, tem muita coisa para vir aí. O Donald Trump tá botando para gerar, literalmente chega a dar gosto de você ler como os Estados Unidos estão se transformando. De verdade, ele está fazendo a América grande de novo, né? Aquela resposta que ele deu na Colômbia de dizer o mundo que precisa dos Estados Unidos. Cara, você sendo americano, não tem como você não vibrar, né? Nós não somos, né? Mas a gente fica pensando como seria se no Brasil tivesse realmente um político para acabar com as festas, né, dessas empresas sanguessugas que vêm para cá lesar o país, levar e deixar buracos aqui na nossa nação, né? Se a gente assumisse as regras e dissesse, olha, esses produtos que nós temos, que só nós temos, agora é tanto, ou vocês pagam, ou vocês ficam sem avião, vocês ficam sem placa de computador de última geração, acabou, aí a gente vai produzir aqui. Ainda tem mais essa, certo? Fazemos parceria sim, beleza, são bem-vindos. Quer investir aqui, investe. Agora vai produzir aqui, vender aqui, pagar imposto aqui, gerar emprego aqui. Cara, o Brasil era primeiro mundo no outro dia. Assim, ó, rápido. Nenhum país tem as riquezas que nós temos. Nós somos realmente uma potência em água potável, minerais, produção de alimento. Cara, é mão de obra. O país tem tudo, né? Mas infelizmente ele é sabotado de dentro para fora. É isso, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, agradeço a tua presença, muito obrigado por você dividir esse tempinho aqui comigo, né, uma pessoa como a maioria aqui, e eu fico muito feliz com a sua presença, tá certo? Se puder, deixa aquele likeão, se puder também considere se tornar um membro, isso ajuda muito. O nosso livro, O Velho Diário do Davi, ainda se encontra lá na Hotmart, certo? 10 vezes sem juro, se que puder adquirir, adquira, porque tem muita informação sobre a paranormalidade, como trabalham as forças, as entidades, está tudo lá, certo? Então, você que tem curiosidade sobre isso, dá uma passadinha lá e confere. É isso aí, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente volta com 2 vídeos amanhã. Fui!